Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. Hoje eu estou trazendo aqui um exercício para a gente determinar, né, o diâmetro em função, né, de uma força aplicada, tá? No ensaio de tração. O objetivo desse exercício, né, além dele estar vinculado à parte de propriedades mecânicas aqui dos materiais, é aplicar futuramente, né, esse mesmo cálculo a uma programação em Python, tá? No projeto que eu estou desenvolvendo aqui de utilizar conceitos da disciplina de ciência dos materiais a essa parte de programação, tá? Então vamos essa primeira parte do exercício e na sequência, né, eu pretendo postar um vídeo aí mostrando, né, como que a gente faz isso no Python especificamente, tá bom? Bom, pessoal, o enunciado aqui, ó, ele pede o seguinte, né? Ele informa, né, que um dispositivo para ensaio de tração deve ser construído com capacidade para suportar uma carga máxima de 220 mil newtons, né, e o projeto pede duas barras de sustentação cilíndricas, cada uma das quais devendo suportar metade da carga máxima. Além disso, devem ser usadas barras redondas de aço carbono 1045, lixadas e polidas. A resistência, escoamento e o limite de resistência à tração mínimos para essas ligas são de 310 MPa e 565 MPa, respectivamente. A primeira parte do exercício, né, do que é solicitado aqui, é que se especifique um diâmetro apropriado para essas barras de sustentação. Tá? Eu vou fazer esse exercício aqui em três partes, então vou produzir 3 vídeos aqui para que não fique muito extenso. Tá? Na sequência, pessoal, ele pede para que, considerando o diâmetro calculado na primeira parte, né, na parte A, e considerando um comprimento de 30 centímetros, né, e uma densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico, determine a massa do material em quilos. Né? Bom, na parte C, aqui, que seria a terceira parte, né, determine o custo para essa barra, considerando que a relação de custo por massa é de 7,15 dólares por quilo. Tá? E ele dá o dado, né, onde o N, né, que é o fator de segurança, é igual a 5. Bom, como que a gente resolve isso daqui, pessoal? É a primeira parte, né? Como é que eu determino esse diâmetro? Antes de começar a calcular o diâmetro propriamente, eu preciso determinar a tensão de trabalho. E aí eu tenho que lembrar que a tensão de trabalho é a tensão do limite de escoamento dividido pelo fator de segurança. É uma fórmula bem simples, mas se eu não estiver familiarizado com essa fórmula ou com esse conceito, eu não consigo resolver o exercício. Tá? Na sequência, né, eu tenho que, atribuindo os valores que o enunciado forneceu, né, que é para tensão de escoamento, né, 310 MPa e para o fator de segurança 5, fazendo o cálculo aqui dessa divisão, eu tenho 62 MPa. Tá? Ou, já convertendo para newtons por metro quadrado, 62 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Por que isso aqui é importante, essa conversão, pessoal? Porque lá na frente a gente vai trabalhar com uma equação da tensão sendo igual à força sobre a área. Tá? E eu vou precisar daquela força lá no início do enunciado de 220 mil newtons. Tá? E aí, para poder fazer o balanço de unidades, eu preciso que essa unidade de tensão, ao invés de em megapascal, esteja em newton por metro quadrado. Tá? E é daí, né, dessa conversão, que vai surgir a minha unidade para o diâmetro. Tá? Então, seguindo aí, ó, com esse resultado que a gente obteve para a tensão de trabalho, tá? E relacionando essa fórmula aqui, onde tensão, ou a tensão de trabalho, né, é a força sobre a área, né, eu consigo, aplicando o valor que foi dado para a força no enunciado, né, com uma análise aqui que eu já vou comentar com vocês, e invertendo a posição, né, da área desse denominador da divisão aqui para o termo que eu estou querendo calcular, né, substituindo a tensão aqui no denominador, eu consigo chegar no resultado que eu pretendo. Tá? Aqui, pessoal, outra etapa importante é decompor essa área aqui em função do diâmetro. Eu decompus primeiro ela aqui em função do raio, que eu acho que é uma fórmula que a maioria do pessoal se lembra aqui, né, onde π a área é igual a π vezes r ao quadrado, né? Ou, em função do diâmetro, eu tenho que a área é igual a π vezes d sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, aplicando isso daqui, ó, né, já substituindo essa área, colocando em função do diâmetro, tá? A próxima etapa é, eu vou isolar esse diâmetro, que é o único termo que eu quero,
e vou substituir os valores para força e para tensão que o enunciado me forneceu e que eu calculei respectivamente. Tá? Então, olhem só, nesse próximo passo aqui, pessoal, eu isolei o diâmetro, tá? Fazendo o quê? O π, né, que está multiplicando aqui, ó, eu coloquei no denominador dessa divisão. Né? Esse expoente, lembrando que isso aqui é um expoente, tá, pessoal? Talvez na fórmula não tenha ficado tão claro, mas eu estou elevando tanto o diâmetro quanto esse denominador 2 aqui ao quadrado. Quando eu passar ele para esse lado da equação, isso vem como uma raiz quadrada. Tá? E esse 2 aqui, ó, que está no denominador da minha equação, desse lado da equação, passando para esse outro lado para isolar o diâmetro, eu vou multiplicar, né, em toda essa fórmula aqui. Tá? Com isso eu já consigo fazer o cálculo. Tá? Então olha só, o diâmetro, tá, é 2 vezes a raiz quadrada de 110 mil newtons. Por que 110 mil newtons? No enunciado, ele diz que a força aplicada é 220 mil newtons, só que ele diz que é aplicada para 2 barras. Né? Então eu tenho que dividir o valor dessa força, que é o que eu fiz aqui. Dividido, né, esse valor da força dividido por 62 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, vezes π. Estão vendo que esse valor aqui para Newton, né, o Newton aqui, esse Newton aqui, que vai nos proporcionar o balanço de unidades. E o metro ao quadrado, na raiz quadrada, eu vou obter apenas o metro, que é o valor que eu vou calcular em função dessa equação. Então, o valor que eu obtenho, pessoal, desse primeiro cálculo aqui, né, é 0,047529, aproximadamente metros quadrados, tá? Ou, eu já coloquei aqui em centímetros também, né, fiz a conversão, 4,7529, ou 753 aqui, se eu fosse, né, arredondar, ou, né, em milímetros, 47,529. Por que eu coloquei todos esses valores aqui, pessoal? Pelo seguinte, né, o enunciado não pediu, né, a unidade que ele quer utilizar. Contudo, se eu for fazer esse cálculo no sistema internacional, idealmente eu tenho que utilizar o metro. Tá? Mas, se eu estiver fazendo isso para um projeto mecânico, por exemplo, o mais convencional é o que utiliza esse valor em milímetros. Tá? Os desenhos técnicos aí, normalmente, né, com exceção de desenhos técnicos para a área de construção civil, são feitos, né, com as dimensões em milímetros. Tá? Contudo, o que eu vou utilizar aqui, ó, é o valor em centímetros. E eu já explico por quê. Porque na próxima etapa, a gente vai ter que calcular, né, a massa disso daqui, né, vai ter que calcular em função da densidade, né, em função do volume que a gente vai calcular também, a massa dessa barra, né, sabendo o comprimento. E a densidade é dada em em gramas por centímetro cúbico. Tá? Então fica mais fácil utilizar o centímetro a partir desse ponto para resolver a próxima etapa do nosso exercício. Tudo bem? Pessoal, para esse primeiro vídeo é isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários e na sequência eu já vou publicar o próximo vídeo. Muito obrigado!